Ei, gente, no Neuropost de hoje é pra gente falar sobre narcisista, gente. Fazia um tempinho que eu não falava sobre isso, mas essa semana coincidiu alguns relatos que eu ouvi em terapia, algumas perguntas até de pessoas que eu atendo, e eu resolvi trazer, até porque é uma dúvida que eu vejo muito no pessoal do YouTube também, de vez em quando aqui nas caixinhas vocês perguntam, e a pergunta de hoje é possível ver narcisistas dentro das religiões? Como que a gente lida? Quais são as características? E, gente, sim, é possível, tá? A gente tem que estar atento em relação a isso. Porque lembrem, vamos relembrar o que é o transtorno de personalidade narcisista. É um transtorno onde essa pessoa ela tem uma fragilidade que ela não vai mostrar, logicamente que não, mas existe uma fragilidade muito grande, uma insegurança muito grande, e isso é mascarado por um comportamento de estar sempre certo, um comportamento onde eu sou muito bom, aí entra o perfeccionismo, aí entra as ajudas, né? Então, no ambiente religioso, isso faz muita diferença. Ah, eu dou tanto de oferta, eu ajudo as pessoas, a minha empresa faz isso, eu faço aquilo, a Bíblia diz isso, então você, mulher, tem que fazer isso, né? Então, assim, são traços narcisistas, são traços que vão aparecendo. E sempre, no caso da religião, vai usar a questão espiritual para manipular, para sempre estar correto e para sempre manipular, literalmente manejar o outro que é inferior a ele, na visão do narcisista, né? Ele sabe escolher suas presas, lembrem disso. Geralmente são quem essas pessoas? São pessoas que têm dificuldade de dizer não, que têm muita empatia, que são muito generosas. Essas personalidades é como se elas se unissem. Então, essa pessoa com dificuldade de colocar limites emocionais, ela tem dificuldade de sair desse relacionamento, inclusive de ver que ela está com um líder que é narcisista, ou um parceiro que é narcisista, ou um marido que é narcisista, ou um paciente que é narcisista. Então, eu vou contar um caso, né? Por exemplo, uma médica estava atendendo uma pessoa que tinha vários critérios para internação, uma senhora, e essa senhora não quis internar, ela quis evadir. Só que para ela não evadir do hospital, literalmente, ela queria um laudo de que ela estava comparecendo ali. Então essa médica falou assim: não, eu não vou te dar esse laudo porque você não quer internar e você está com todos os critérios para internar numa situação de saúde que essa senhora estava. Logo que essa médica não quis dar o atestado, ela começou a praguejar essa médica. Não, você não tá vendo o que você tá fazendo comigo, você não tem empatia, Deus vai te castigar, você não é uma pessoa boa. Veja o traço aí. A médica fez o papel dela, a paciente não quis respeitar, a paciente começa a praguejar, começa a usar a questão espiritual contra essa médica. Essa médica manteve a postura, porém ficou abalada, porque qualquer pessoa que tem um pouco de empatia vai ficar abalada. E isso é um ponto muito importante, porque narcisistas não têm empatia. Eles não sentem empatia, eles não mudam, eles não têm remorso, eles não se sentem culpados. Não. Por quê? Porque a área cerebral deles ligada à empatia é a área que está alterada. É como se houvesse um desligamento dessa área, uma atrofia, uma alteração desses neurocircuitos ligados aí, então, à empatia, ligados a se colocar no lugar do outro. E aí você pode falar, não, Kézia, mas eu conheço uma pessoa que nossa, ele me chama de amorzinho, ele tá amorzinho pra lá, amorzinho pra cá. Tudo isso faz parte da manipulação, gente. Lembrem disso. Eles parecem que melhoram, mas eles não melhoram, eles não têm remorso. Lembra que sempre vai voltar ao estágio inicial. E quer ver uma coisa que a gente detecta? As crises de raiva, como o exemplo dessa paciente senhorinha que eu expliquei. Ela não teve o atestado, ela não quis internar e ela começou a praguejar. É uma crise de raiva que a gente fala, né? Quando as coisas não vão do jeito deles, eles desandam, eles colocam a culpa no outro, eles praguejam, eles quebram coisas, eles explodem. Isso é o narcisista falando, né? E sempre essa coisa da evidência. Em situações religiosas, recentemente estava vendo uma pregação, um testemunho, onde essa pessoa ficou 30, 40 minutos falando dela mesma, não leu um versículo, e ao longo de falar sobre ele mesmo, na verdade era um homem, ele tira um cheque e entrega para um bispo.
né? E fala, nossa, eu tenho tantas empresas, tantas coisas e Deus está me tocando aqui agora para te entregar esse cheque. Isso é um exemplo também. Até porque, se a gente for analisar mesmo a Bíblia, ela diz que a minha mão direita não saiba o que a minha mão esquerda está fazendo ou doando. Então, uma pessoa que tem caráter, ela não precisa externalizar. Ela vai simplesmente fazer a parte dela com Deus. Então, são vários exemplos que eu dei aqui, alguns exemplos mais claros para vocês irem detectando. Mas tendo mais dúvidas sobre isso, gente, coloca aqui para mim. Tomem cuidado, coloquem seus limites emocionais. Quanto à Bíblia, a gente sabe que a Bíblia já falou dos perversos, já falou dos ímpios e já explicou que a gente deve se afastar desses incrédulos, dessas pessoas que não mudam. Então, não quer dizer que todo narcisista é ruim, tá, gente? Nem todo narcisista é um psicopata, mas todo psicopata é narcisista. Então, é bom a gente ter essas diferenças aí também, tá certo?